Dando início, portanto, à última etapa do nosso 24º Congresso, teremos a conferência de encerramento, cujo tema é Direito Jurisprudencial, premissas para um sistema de precedentes no direito. Compõe o nosso dispositivo o Dr. Estevão Malê e Sua Excelência o desembargador, vice-presidente administrativo do TRT da 15ª Região, Dr. José Otávio de Souza Ferreira, que assume a palavra. Boa tarde a todas e todos, senhoras e senhores congressistas. É com imensa satisfação que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região recebe para a nossa conferência de encerramento do 24º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, o advogado e professor Estevão Malê. Doutor Estevão Malê, embora dispensasse a apresentação, eu vou aqui fazer um breve resumo do seu currículo. Ele é formado em Direito pela velha e sempre nova Academia de Direito do Largo de São Francisco, na USP, onde também concluiu seu mestrado, doutorado, livre docência e lecionou por mais de 22 anos. Professor também atuou como professor convidado em diversas universidades europeias, cito aqui, Faculdade de Direito da Universidade Panteão Assas, a Faculdade de Direito da Universidade de Nantes, a Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, a Faculdade de Direito da Universidade Aix-Marseille, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, entre outras. Também o doutor Estevão Malê foi conselheiro eleito da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo por 3 mandatos, assim como conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, também por 3 mandatos. O professor é titular da cadeira número 97 da Academia Nacional de Direito do Trabalho, titular do Instituto Latino-Americano de Direito do Trabalho e Seguridade Social e da Associação Ibero-Americana de Direito do Trabalho e Seguridade Social. Membro do Instituto Brasileiro de Estudos do Direito e da Academia Paulista de Direito e também do Instituto Brasileiro de Estudos do Direito e da Academia Paulista de Direito. Foi agraciado com diversas medalhas e láureas, cito aqui apenas como exemplo, a Medalha do Mérito Judiciário do Trabalho, no grau de comendador pelo Tribunal Superior do Trabalho. É autor de inúmeros livros e de dezenas de artigos publicados em obras coletivas, revistas, jornais e outros periódicos. Hoje, o grande desafio do Dr. Malê será falar sobre um tema que nos é muito caro, que nos tem causado muitos problemas práticos, inclusive de competência. O Dr. Malê falará sobre premissas para um sistema de precedentes no direito, né, no direito jurisprudencial. E passo, então, desde logo a palavra. Muito bom dia a todos. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o meu caro Dr. José Otávio Souza Ferreira. Quero cumprimentar todos os presentes e eu peço licença para saudá-los todos na pessoa do eminente presidente do Tribunal da 15ª Região, Dr. Samuel, a quem agradeço enfaticamente o amável convite. E se eu não me estendo mais nos cumprimentos e nos agradecimentos, é porque eu tenho pela frente um tema difícil, proposto num horário ingrato. Estamos próximos da hora do almoço e essa proximidade não me favorece em nada. Por isso, eu quero ir diretamente ao assunto. Como eu ouvi outro dia, o tempo ruge e, portanto, preciso passar logo ao exame
das premissas para um sistema de direito jurisprudencial. E eu quero começar pisando num terreno bem seguro a partir de uma dicotomia que todos conhecem muito bem entre civil law e common law. Uma distinção clássica baseada essencialmente no papel das fontes normativas nos dois diferentes modelos. De um lado, na civil law, temos a primazia da lei e o papel essencialmente secundário do juiz, na clássica expressão de Montesquieu, como aquele que apenas pronuncia as palavras da lei. Ou seja, a fonte principal é a lei escrita. E mais, o juiz nem mesmo pode, ao decidir, criar normas abstratas gerais. É a regra conhecida do Código Civil francês, do artigo 5º, que proíbe ao juiz. Essa não é o Código Civil francês, não sei, confesso o que se passou na apresentação, mas o artigo 5º proíbe o juiz de editar normas abstratas. Já no sistema da common law, é exatamente o oposto. A minha palestra adquiriu vida e começa a se projetar sem a minha interferência. Não sei o que é que se passa com as... são os problemas da inteligência artificial. Mas no sistema da common law, é exatamente o oposto. A falta de leis escritas é a jurisprudência que cria o direito. O direito é formado pelo conjunto de precedentes judiciais. Pois bem, aí está, agradeço, o nosso artigo 5º do Código Civil. O direito é essencialmente a jurisprudência. Pois bem, essa dicotomia conhecida, muito cômoda, é cada vez mais falsa. Está cada vez mais distante da realidade, porque os sistemas se aproximam e se interpenetram. A common law, os sistemas de common law, os exemplos de sistemas jurídicos de common law, estão cada vez mais baseados no direito escrito. E se não acreditarem no que digo, eu recomendo que leiam, por exemplo, o United States Code, a codificação apenas no plano federal dos Estados Unidos. É uma codificação que deixa a nossa legislação envergonhada em termos de dimensão e de tamanho. São centenas de milhares de artigos escritos num país vinculado à common law. A Inglaterra, a origem da common law, por conta da sua participação, que se revelou transitória na União Europeia, sofreu aquilo que hoje se chama de efeito Bruxelas, que é a influência do direito escrito do sistema jurídico romano-germânico no ordenamento inglês da common law. E, por outro lado, nos países do sistema romano-germânico, o que nós vemos é exatamente o oposto, o crescimento da importância da jurisprudência nas decisões judiciais e no sistema jurídico em geral. Eu quero evocar, a título meramente ilustrativo de exemplo, um julgado muito interessante da Corte de Cassação italiana, seria o equivalente, grosso modo, ao nosso Tribunal Superior do Trabalho ou Superior Tribunal de Justiça, que decidiu um tema delicado, a possibilidade de a fixação de crucifixos nas escolas públicas, por conta da laicidade do Estado italiano, prevista essa laicidade na Constituição. A decisão da Corte de Cassação italiana, extensa, são mais de 40 páginas, o que é raro nos pronunciamentos da Corte
de Cassação italiana, que são muito objetivos, não cita um autor sequer e baseia o seu julgamento em 21 precedentes, inclusive de tribunais estrangeiros, precedentes da Suprema Corte do Canadá, precedentes da Corte Constitucional Alemã, do Tribunal Federal Suíço e vários julgamentos da própria Corte de Cassação. Vejam só, no sistema de civil law, a decisão tomada com base na jurisprudência. E no Brasil, um sistema que nós não hesitaríamos em situar no plano da civil law, na família romano-germânica, o protagonismo da jurisprudência é inegável, é manifesto, é evidente, mas ainda a partir da Constituição de 1988, por várias razões. A ampliação do controle de constitucionalidade trouxe um enorme protagonismo para o Supremo Tribunal Federal, inclusive para fazer exatamente aquilo que o artigo 5º do Código Civil proíbe, a edição de súmulas vinculantes, ou seja, disposições gerais de caráter regulamentar. E isso se acentuou ainda mais com o Código de 2015, IRDR, assunção de competência, fixação de jurisprudência obrigatória e vinculante em geral. Ou seja, o que nós vemos no Brasil, a jurisprudência, para resumir muito, foi da irrelevância para a supremacia. E quando eu digo irrelevância, vejam a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Como é que o juiz deve decidir nos casos omissos? Não menciona a jurisprudência. Deve decidir de acordo com a analogia, com os costumes e com os princípios gerais de direito. A jurisprudência nem é mencionada na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Mas a jurisprudência se tornou hoje, na prática, o principal vetor normativo do nosso sistema jurídico. E a prova eu lhes dou com essa comparação. Nós temos, no principal texto legal normativo trabalhista, CLT, 922 artigos. E temos verbetes jurisprudenciais em número superior a isso, 1.292. Alguém dirá, mas alguns dispositivos da CLT estão revogados. Mas também há verbetes que estão revogados. O importante é mostrar a comparação. E se quisermos, podemos acrescentar 1.300 temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e outros tantos do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, a importância da jurisprudência no nosso sistema jurídico é enorme. E não é exagero dizer, vejam a afirmação que vou fazer, não é exagero dizer que a jurisprudência hoje pesa mais do que a própria lei, importa mais do que a própria lei. Num auditório repleto de advogados, eu sei que eu não cometo nenhuma heresia se eu disser que quando vou entrar com uma ação, propor uma ação ou contestar um pedido, para mim interessa muito mais o que diz a jurisprudência do que o que está na lei. Porque se a jurisprudência me favorece, eu sei que eu tenho uma boa perspectiva. Quando é o contrário, a minha perspectiva não é tão boa. E mais, isso está positivado. Vejam o teor do 896, parágrafo 9º da CLT. A jurisprudência importa mais do que a lei. Porque se a decisão, no procedimento sumaríssimo, viola a lei, não é possível interpor recurso de revista. Mas se ela viola súmula, é possível interpor recurso de revista. Ou seja, a supremacia positivada está na jurisprudência, não na lei. Por isso, nós já temos, no fundo, um sistema de precedentes. O nosso direito hoje é um direito jurisprudencial. Na prática, como mostra esse dispositivo, como mostram os precedentes que existem. Agora,
nós precisamos saber lidar com o direito jurisprudencial. E precisamos observar determinadas premissas que são fundamentais, sob pena de graves desajustes e de relevantes problemas. O que eu vou tentar, nesse pouco tempo que tenho, é expor muito sumariamente algumas dessas premissas para a utilização de maneira funcional, eficaz e coerente de um sistema baseado na jurisprudência. Comecemos então pela primeira premissa que me parece importante. A jurisprudência deve resultar de um debate amplo e amadurecido sobre o problema jurídico posto. É assim que se faz nos sistemas originalmente da common law. A jurisprudência, ela não surge como um fiat, como uma criação gratuita de inopino do espírito do julgador. Ela é o resultado de uma longa discussão, do debate reiterado, amadurecido e prolongado do problema perante os tribunais. É muito interessante acompanhar, por exemplo, a evolução sobre o sentido da garantia do devido processo legal, processual, na jurisprudência dos Estados Unidos da América. É uma evolução gradual, um passo de cada vez, com idas e vindas na definição daquilo que é a estrutura dessa garantia fundamental no direito norte-americano. Um primeiro passo na década de 30, com o caso Powell versus Alabama, quando se fixa a importância fundamental da defesa técnica no processo penal, sob pena de nulidade, no caso da nulidade da condenação à pena de morte que havia sido aplicada a Powell e outros réus. Foram precisos 30 anos para que depois viesse Gideon versus Wainwright para afirmar que o direito não estava restrito aos processos penais em que havia a possibilidade de aplicação da pena de morte, mas se estendia também a todo e qualquer processo penal. Ampliação do conceito. Mais alguns anos para se dar um outro passo importante e reconhecer que afirmar o direito sem que as pessoas conheçam a sua existência não significa muita coisa. Por isso vem uma terceira decisão, Miranda versus Arizona, e que essa tenho certeza que todos já viram. É a primeira coisa num filme de policial americano, quando alguém é preso, o policial é obrigado a dizer: você tem o direito de ficar calado. Se renunciar ao direito de ficar calado, tudo o que disser, etc., você tem direito a um advogado. Se não tiver dinheiro para contratar um advogado, o Estado vai lhe nomear um advogado. Miranda versus Arizona, que é uma decorrência de Powell versus Alabama e, por sua vez, uma decorrência de Gideon versus Wainwright. Ou seja, uma evolução gradual que se construiu ao longo de 40 anos. No Brasil, isso, de certo modo, está previsto na Constituição. O artigo 103, que trata das súmulas vinculantes, menciona reiteradas decisões em matéria constitucional. Reiteradas decisões. A jurisprudência deve ser o resultado dessa construção gradual. E muitas vezes não é o que se vê. Muitas vezes a jurisprudência é aquilo que resulta do julgamento de um processo como forma de resolver um grande volume de outros processos. E isso tolhe uma perspectiva mais ampla, porque só se considera o problema na perspectiva daquele caso. E depois, os desdobramentos que surgem ficam por resolver, e são novos problemas que se apresentam. Essa, portanto, é uma primeira premissa que me parece importante. Segunda premissa:
é preciso reconhecer, de uma vez por todas, a natureza criativa da jurisprudência. Vamos deixar Montesquieu descansado, prestou um magnífico trabalho, mas os juízes não são a boca que pronuncia as palavras da lei. Os juízes criam com as suas decisões o direito vivo, o direito real, e muitas vezes transformam o direito. Quem duvidar dessa afirmação, basta consultar a evolução da jurisprudência em torno de um exemplo, a súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho. Eu escolhi esse exemplo porque ele me parece o mais expressivo de todos a mostrar como a jurisprudência pode alterar radicalmente o sentido do direito em vigor. E é exatamente o que a súmula 277 faz. O que era antes um não se tornou o oposto, um sim. É, portanto, a jurisprudência criando o direito, transformando o direito. Ora, e esse é o passo importante, se a jurisprudência não se limita a revelar um direito latente, a boca que pronuncia as palavras da lei, como queria o Montesquieu, mas se a jurisprudência cria o direito, eu tenho um problema delicado com a aplicação da jurisprudência no tempo. A resposta simplista é dizer, não, mas o direito estava na lei, o juiz apenas revelou esse direito, portanto, eu devo aplicar desde o momento em que entrou em vigor a lei. Mas não, é a jurisprudência que cria o direito. Portanto, existe sim um seríssimo problema de direito transitório da jurisprudência. Como aplicar no tempo, especialmente o problema da mudança da jurisprudência. Ou seja, a modulação dos efeitos temporais da jurisprudência. É algo que a jurisprudência norte-americana já faz há décadas. Esse julgado, que é bastante antigo, é de meados do século XIX, afirma expressamente que a nova jurisprudência só pode ser aplicada para o futuro, não retroativamente, porque, do contrário, eu crio insegurança e surpresa. Lembram-se o que eu disse há pouco? Se a jurisprudência me favorece, eu estou animado a propor a ação, mas eu propus a ação segundo a jurisprudência que vigia naquele momento. Passados 5 anos, a jurisprudência muda e agora é contra mim e eu vou ser sancionado por isso? Ou eu baseei a minha conduta na jurisprudência que vigorava naquele momento. Fiz o que a jurisprudência dizia que era lícito. Passados 5 anos, o lícito se torna ilícito, o sim se torna o não da súmula 277 e a minha conduta vai ser sancionada? É algo que põe alguma dúvida. E por isso, o Tribunal Superior do Trabalho, no caso da súmula 277, já teve o cuidado de modular a alteração da jurisprudência, que é algo que o próprio Conselho Nacional de Justiça também recomenda nessa, aliás, recomendação 134 de 2022. Eu devo valorar a conduta tendo em conta o quadro normativo vigente na altura, o que implica considerar a jurisprudência vigente na altura. Terceira premissa muito importante que precisa ser levada em conta. E aqui talvez uma das mais difíceis. A determinação do conteúdo do precedente. Um direito jurisprudencial está baseado em precedentes, em decisões judiciais. É preciso, portanto, determinar o conteúdo desse precedente. Afinal,
o que esse precedente significa e o que ele diz. E nessa matéria é conhecidíssima a distinção entre ratio, decidendi, e opter dictum. O que importa é a ratio. Opter dictum não é decisivo. Ótimo. Muito fácil de dizer, dificílimo de aplicar. Porque toda a controvérsia está em dizer o que é ratio e o que é opter dictum. Aliás, há um autor inglês que resumiu o problema, na minha opinião, de maneira precisa. Se a tese me favorece, é ratio. Se me prejudica, é opter dictum. Muito engraçado, mas não ajuda na verdade. Porque é uma dificuldade determinar aquilo que o precedente indica. E mais ainda, quando se trata de julgamento colegiado. E são os órgãos colegiados que fixam, na verdade, a jurisprudência. Mas determinar qual é a ratio de um julgamento colegiado, muitas vezes é dificílimo, para não dizer quase impossível. E eu vou propor um pequeno exemplo para ilustrar essa dificuldade. Vamos imaginar, e vamos tomar, para sairmos do nosso campo, que às vezes é muito controvertido, há antagonismos muito fortes, vamos para os Estados Unidos, vamos imaginar um julgamento da Suprema Corte, que tem que se resolver um recurso que lhe chega, em que o réu foi condenado à pena de morte e recorreu à Suprema Corte. Ele traz no seu recurso 2 fundamentos para o pedido. O exemplo é teórico, até porque o problema já está superado na Suprema Corte, mas eu o trago como ilustração. 2 fundamentos para o pedido de exclusão da pena de morte que lhe foi aplicada. Primeiro fundamento, e o fundamento que foi utilizado inúmeras vezes pelo juiz William Brennan, que sempre se mostrou um antagonista à pena de morte. A pena de morte é uma punição cruel. Me parece irrespondível o argumento. A Suprema Corte diz que não, mas é uma punição cruel, portanto, ofende a 8ª emenda da Constituição americana, que proíbe penas cruéis. Primeiro fundamento. Segundo fundamento que o réu traz, ele réu cristão. Segundo as normas da sua religião, os dogmas da sua religião, não se pode matar. Portanto, a aplicação a ele da pena de morte viola a liberdade religiosa dele. Ofensa à primeira emenda à Constituição. 2 fundamentos para o pedido. Muito bem. E vamos imaginar que na Corte Suprema dos Estados Unidos, 4 juízes digam: a pena de morte é cruel, não pode ser aplicada. 5 dizem que é a jurisprudência que prevalece. Não é verdade. Nós já temos jurisprudência sedimentada, pode sim aplicar a pena de morte. Por 4 a 5, perdeu a tese. Segundo fundamento, liberdade religiosa. Um juiz, e nós temos 3 agora que são conservadores, acolhe a tese. Não se pode aplicar a pena de morte ao réu cristão, porque isso viola a primeira emenda. Acolhida essa alegação. 8 rejeitam a alegação. Não, a religião do réu é irrelevante para a aplicação da pena de morte. Resultado do julgamento: a pena de morte não será aplicada a esse réu. Por quê? Porque eu julgo o recurso, não os fundamentos. O critério de contagem, novamente surpreso pela desinteligência artificial. O critério de contagem leva em conta o pedido, não o fundamento. O fundamento é não aplicação da pena de morte, que contou com 5 votos em 4. 5 por 4
no sentido de que é cruel, uma no sentido de que é ofensiva à liberdade religiosa, ele não será executado. Agora, qual é o precedente? Aí está o resumo das teses. Qual é o precedente firmado nesse julgamento? Bem, segundo a jurisprudência norte-americana, que está firmada num caso chamado Marks, que estabeleceu inclusive a chamada Marks Rule, a regra Marks, o julgamento, ou seja, o precedente que se forma a partir daquele julgamento, se define pelo voto que contiver a menor extensão. Ou seja, aquele que tem o menor elemento comum a todos. Nesse caso concreto, qual é o voto que tem o menor elemento comum que levou ao resultado do julgamento? Não se pode aplicar a pena de morte ao réu cristão. Por quê? Porque 4 concordam que não se pode aplicar nunca a pena de morte. 1 não se pode aplicar ao réu cristão, o que é menor do que nunca. Portanto, o precedente firmado equivale a dizer a pena de, segundo Marks Rule, a regra Marks que define o precedente para a Corte Suprema norte-americana. O precedente é inconstitucional a pena de morte aplicada ao réu cristão. Bem, esse é o resultado. Parece paradoxal? Não, é paradoxal, porque esse resultado contraria. Esse é o caso Marks versus United States, que é dos anos 80, e enuncia a regra que eu mencionei. Ou seja, o precedente é a posição tomada pelos membros que concorrem no julgamento no mais restrito fundamento, na base mais limitada, que é o critério de contagem dos votos dos colegiados em geral. Eu trouxe o regimento interno do Egrégio Tribunal da 15ª Região. Somados os votos no que contiverem de comum. O elemento comum nesse caso é a não aplicação ao réu cristão, que os 4 que não aplicam sempre abrangem também o réu cristão. Portanto, o resultado, o precedente, vejam o paradoxo, e aí é que está o aspecto interessante, é o voto que contraria 8 de 9 da turma, porque 4 dizem, nunca se aplica, não quer dizer que é só para cristão, nunca se aplica, 4 dizem, aplica-se sempre, e o precedente é o menor dos votos. Ou seja, é preciso muito cuidado na definição do precedente. E nós, no Brasil, que criamos um direito jurisprudencial à nossa maneira, fazemos ainda pior. Porque nós não levamos em conta nem o fundamento, nós vamos na ementa só, que muitas vezes não retratam os fundamentos, não retratam a discussão. Eu não quero polemizar, mas o tema 725, para mim, é a prova perfeita e acabada dos problemas que a definição do precedente pode causar. Na minha avaliação, o que se fez a partir do tema 725 é ir muito além do precedente, algo que não está afirmado no próprio precedente. É um ponto que precisa de mais reflexão. E isso se relaciona com a terceira premissa importantíssima de um direito baseado na jurisprudência, que é a interpretação do precedente. Ainda sob a influência de Montesquieu, nós intuitivamente achamos que o juiz interpreta a lei e, portanto, aquilo que ele produz como resultado dessa interpretação, a sentença, a decisão judicial, não carece de nova interpretação. Porque interpretar é a tarefa do juiz. O legislador cria a lei, o juiz interpreta a lei.
Mas a verdade é que existe uma espiral infinita interpretativa. Cada ato reclama uma interpretação subsequente para a sua aplicação. E, portanto, também o precedente precisa ser interpretado, como a sentença precisa ser interpretada, como a decisão interlocutória precisa ser interpretada para que possa ser cumprida. E muitas vezes o problema interpretativo é complexo. Eu dou um exemplo. Tema 246 da repercussão geral definiu a responsabilidade subsidiária da administração pública, mas gerou tanta controvérsia em torno do seu sentido que levou ao tema 1118 para definir a interpretação do tema 246. E eu vou além. Talvez o tema 1118 precise, aliás, numa plateia com magistrados tão ilustres, eu tenho certeza que se deparam dioturnamente com a interpretação do tema 1118, que foi editado para interpretar o tema 246. Ou seja, uma espiral infinita da atividade interpretativa, que às vezes é muito interessante. Vejam o tema 131. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem o dever de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados. O que aconteceu após a edição desse tema? Só a empresa brasileira de Correios e Telégrafos? Ou as empresas públicas em geral? Eu vou ter que voltar à ratio e a obter dictum para saber se é algo dirigido a uma empresa em particular, por conta, por exemplo, do seu regime monopolístico de atuação, ou se é algo decorrente da natureza de empresa pública em geral. E, superado esse ponto, nós chegamos à quinta premissa, e eu quero tranquilizá-los. Vejam que já não há mais espaço para outras premissas, o que significa que nós já nos aproximamos do final, mas eu não queria terminar sem tratar, pelo menos, desse último ponto, que é muito importante: a vinculatividade do precedente. É fundamental, num sistema jurídico em que o precedente é decisivo, como nós vimos no início, eu procurei mostrar isso, é o que ocorre no nosso sistema jurídico, que os precedentes sejam vinculativos, tenham estabilidade, sejam respeitados e cumpridos. O legislador se esforçou para realçar esse ponto. O 926 do Código de Processo Civil menciona a necessidade de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente. O Conselho Nacional de Justiça recomenda a observância dos precedentes em todos os casos que devem ser decididos do mesmo modo. Porque, se não for assim, nós vamos cair num direito jurisprudencial instável, pantanoso, em que ninguém mais sabe como será decidida cada questão. E isso obriga, vejam como todas as premissas estão interconectadas e interrelacionadas. É preciso um certo cuidado na interpretação dos precedentes. E eu dou um exemplo. O tema 1004 da tabela de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal é um verbete muito interessante que examina a ação de nulidade da contratação de trabalhadores sem concurso público por empresa estatal. E é o que está dito no verbete. E o tema envolvia, no fundo, o litisconsórcio passivo. É preciso citar todos os trabalhadores, aqueles que terão o contrato anulado, ou basta
a empresa. O que disse o Supremo no tema 1004? Não é preciso citar todos os trabalhadores. Eu acho que foi, na minha visão, uma solução mais pragmática do que jurídica, porque eles serão atingidos diretamente, portanto, na minha visão, são litisconsortes passivos necessários. Tolli Torquato, a questão está resolvida pelo tema 1004. É preciso citar o sindicato, que fará a defesa desses trabalhadores. Mas o meu ponto é outro. Empresa estatal. E pergunto, conselhos regionais ficam sujeitos ao tema 1004, a ação anulatória para a contratação de trabalhadores por conselhos regionais? Eu conheço uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que diz não, porque o tema 1004 diz empresa estatal, e conselho não é empresa. Eu digo, conselho não é empresa, é verdade, mas eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar, a ratio do tema 1004 é claríssima. É para garantir o contraditório daqueles que não foram envolvidos. Portanto, embora o verbete tenha dito empresa, é claro que se trata, o Supremo partiu do comum. As ações são muito mais no caso de empresa, mas conselho que não é empresa, conselho de fiscalização profissional, deve ficar sujeito também a essa regra, ou a ação anulatória. Do contrário, nós vamos ter uma jurisprudência, no fundo, instável, que nos sistemas de common law, isso é o que mais se teme. Não que a jurisprudência não mude, aliás, é o que nós temos visto, 2022, 2023, a Corte Suprema dos Estados Unidos tem abandonado vários precedentes, Roe versus Wade, o caso do Chevron Deference, têm sido todos abandonados, mas o mínimo de estabilidade deve haver, porque do contrário, nós vamos chegar ao que disse um juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos, as nossas decisões não serão mais precedentes, elas serão como tickets de trem que são válidos para uma viagem, um único dia. Ora, isso cria uma enorme insegurança e uma enorme instabilidade. Portanto, é preciso um cuidado enorme, como menciona o Conselho Nacional de Justiça, com a prática do distinguishing, da distinção. Porque se eu quiser, eu distingo tudo. No fundo, do ponto de vista lógico, duas coisas nunca são idênticas. Se elas fossem idênticas, elas não seriam duas, elas seriam uma só. Sempre há uma diferença. Tempo, local, espaço, momento, circunstância. Mas o importante é diferenciar aquilo que é relevante na distinção daquilo que não é relevante. Bem, o meu tempo já se esgota, eu prometi que não iria cansá-los de maneira imprudente no horário próximo ao do almoço, quero, portanto, chegar à conclusão e faço dizendo que nós andamos, nos últimos tempos, um pouco embevecidos com a ideia de um direito jurisprudencial. O nosso sistema baseado nas leis apresentava alguns problemas, tinha algumas dificuldades, então achamos que a solução era o direito jurisprudencial. Súmulas vinculantes, precedentes obrigatórios, isso vai resolver os nossos problemas. Eu tenho alguma dúvida, eu não sou tão otimista. Eu sei que o Dr. José Otávio é um otimista, ele me disse isso há pouco. Eu tenho um viés mais pessimista, talvez. E eu vejo que, no fundo, os problemas existem também no sistema de precedentes, e são mais graves ainda quando não aplicamos corretamente os precedentes, quando não observamos certas premissas que são essenciais para um direito jurisprudencial, para um direito baseado nos precedentes. Se não nos dermos conta desses problemas, vamos cair em outras dificuldades, que é, de certo modo, aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje com a aplicação dos
precedentes. Eu agradeço muito a paciência e a atenção com que me ouviram, espero que essas palavras tenham servido para alguma coisa, tenham servido para, no mínimo, instigar uma curiosidade na reflexão sobre esse tema das premissas do direito precedencial, e eu me despeço agradecendo mais uma vez a atenção e a paciência. Muito obrigado. Parabenizo o advogado professor Estevão Malê pela brilhante aula, sobretudo pela brilhante reflexão sobre um problema que aflige, eu diria, toda a comunidade jurídica, não só nós, magistrados. Hoje é muito difícil assegurarmos decisões céleres, justas e seguras para uma sociedade tão diversa e complexa e que se altera e se modifica a cada dia. Ou seja, é muito difícil para a ordem jurídica dar concretude ao regramento previsto no artigo 926 do Código de Processo Civil, onde está lá dito que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Mas o caminho foi dado. As premissas foram colocadas. Nós, obviamente, vamos nos esmerar e tentar chegar a esse ideal. O meu otimismo, professor, na verdade, não é diferente do seu pessimismo. Acontece que nós consideramos tempos diversos, talvez. Talvez eu não veja a maturidade desse regramento ou a efetividade desse regramento. Mas o que importa para nós é que nos dediquemos a aprimorá-lo e a aplicá-lo. Agradeço mais uma vez o professor Estevão Malê, agradeço a comissão organizadora pelo convite que me foi feito, na presidência do desembargador-presidente Samuel Hugo Lima, e vou aqui dar por encerrado este painel. Muito obrigado.